Nesta videoaula, nós vamos falar sobre ligação iônica e formação de íons. Vamos lá, pessoal? Ligação iônica é a força eletrostática que une íons positivos, cátions, e íons negativos, ânions, nos compostos iônicos. Ocorre entre metais e ametais, sendo que os metais têm tendência em doar elétrons e os ametais têm tendência em receber elétrons, formando então assim os compostos iônicos, que possuem ligação iônica. Então são compostos formados por metais e ametais, tudo bem? Vamos aqui então formar alguns cátions. Os cátions são formados a partir dos metais. Vamos trabalhar aqui com os metais representativos da família 1A, 2A e 3A, ou grupo 1A, grupo 2A, grupo 3A. Então, os elementos da família 1A, eles têm um elétron na camada de valência, eles vão perder um elétron, vão doar um elétron, como nós temos aqui o caso do sódio, potássio e rubídio, né? Então, o sódio, olha, perdendo um elétron, formando o cátion Na+, olha a carga mais aqui, saindo um elétron no produto. O mesmo ocorrendo com o potássio, formando K+, mais um elétron, e o rubídio, né? Rubídio mais um elétron, cátion e liberando elétron, tá certo? Para a família 2A ou grupo 2A dos alcalinos terrosos, então, eles perdem 2 elétrons para ganhar estabilidade e seguir a regra do octeto, né? São representativos. Então, o magnésio, o cálcio e o bário, aqui como exemplo, magnésio formando magnésio com carga 2+, porque vai perder 2 elétrons. O cálcio 2+, olha o cátion 2+, mais 2 elétrons. E o bário, né, bário 2+, família 2A perde 2 elétrons. E a família 3A perde 3. O elemento mais significativo para nós é o alumínio. Então, nós temos o alumínio aqui formando o cátion alumínio 3+, liberando 3 elétrons. Então, nós temos aqui os metais formando cátions. Os metais da família A, dos representativos, então, da tabela periódica. Tudo bem? Aqui nós vamos formar os ânions. Os ânions, íons negativos, são formados com os ametais da tabela periódica. Os ametais representativos, então, da família 15 ou 5A, 16 ou 6A, 17 ou 7A, tá certo? Então, nós temos aqui o grupo, a família 5A, família do nitrogênio. O nitrogênio, a sua família, tem 5 elétrons na camada de valência, portanto, a valência desses elementos é 3 porque eles recebem ou compartilham 3 elétrons. Ou seja, recebem 3 para ficar com 8. 5 mais 3 dá 8, né? Então, podemos ver o nitrogênio recebendo 3 elétrons, formando aqui o nitrogênio 3-, porque ganhou 3, recebeu 3, tá? O mesmo caso, então, com o fósforo, recebendo 3 elétrons, formando P3-, né? Família 5, valência 3. Os elementos da família 6, né? 6A, família do oxigênio ou família dos calcogênios, né? 6 mais 2 dá 8 para ganhar estabilidade. Então, 6 mais 2, 2 é a valência do elemento. Ele precisa receber 2 elétrons para ganhar estabilidade, segundo a regra do octeto. Então, nós temos aqui o oxigênio recebendo 2 elétrons, formando o ânion O2-, e também o enxofre recebendo 2 elétrons, como exemplo aqui, formando o S2-. Temos também aqui os elementos da família 7A. 7 mais 1 dá 8, então
a valência desses elementos é 1. Precisa receber um elétron para ganhar estabilidade, segundo a regra do octeto. Então, nós temos como exemplo aqui o flúor e o cloro. O flúor recebendo um elétron, formando o ânion fluoreto, F-, e o cloro recebendo também um elétron, formando os íons negativo, ânions cloreto, Cl-, ok? Aqui como exemplo, temos a formação do cloreto de sódio, né? Um sal iônico, né? Então, temos aqui o Na com um elétron na camada de valência, ele é da família dos alcalinos, né? Representação aqui segundo Lewis. Temos também o cloro com 7 elétrons na camada de valência, ok? Família 7A dos halogênios. O sódio, para ganhar estabilidade, perde elétrons, esse elétron da valência, formando o cátion Na+, e o cloro recebe um elétron, né, para ficar com 8, porque ele tem 7, formando um ânion cloreto menos. Eu posso representar esse composto na fórmula iônica, então eu escrevo as cargas aqui em cima, olha, Na+ e Cl-. Isso é na forma iônica, então chama fórmula iônica, tá certo? Posso representar também na fórmula molecular, onde eu não coloco a carga dos íons, do cátion e do ânion, né? Mas, olha, eu tenho a proporção, então aqui NaCl está na proporção de 1 para 1. O número 1 eu faço omissão na fórmula molecular, né? Então, quando não escreve nada, isso indica que é 1 para 1. Um de Na, um de sódio e um de cloro. O cátion e o ânion correspondente, tá certo? Ok? Aqui nós temos outro exemplo, a formação então do fluoreto de cálcio, né? O cálcio é da família dos alcalinos terrosos, tem 2 elétrons na camada de valência, precisa perder esses 2 elétrons para ganhar estabilidade. O flúor é da família dos halogênios, então família 7A precisa receber um elétron para ganhar estabilidade e ficar com 8 na camada de valência. Deste modo, então, como o cálcio precisa perder 2 elétrons, cada átomo de cálcio precisa perder 2 elétrons, e cada átomo de flúor precisa receber 1, então eu preciso de 2 átomos de flúor para receber 2 elétrons, já que o cálcio está doando 2 elétrons. Dessa maneira, eu formo, então, o fluoreto de cálcio na proporção de 1 de cálcio para 2 de fluoreto. Então, fica CaF2 na fórmula molecular. Finalmente, o terceiro exemplo aqui, nós temos um óxido iônico, né? O óxido de alumínio. O alumínio é da família 3A, perde 3 elétrons, e o oxigênio é da família dos calcogênios, família 6A, recebe 2, tá? Então, cada átomo de alumínio doa 3 elétrons, tá? E cada átomo de oxigênio recebe 2. Então, eles estão na proporção de 2 para 3. Por quê? Para eu conseguir que o alumínio doe todos os 3 elétrons para o oxigênio e formar um composto estável, um composto iônico, eu preciso de 2 átomos de alumínio. Então, 2, cada um deles doando 3, 2 vezes 3 dá 6. O oxigênio, como recebe 2, eu preciso de 3 átomos de oxigênio, porque 2 vezes 3 vai resultar em 6 também. Então, o alumínio forma o cátion, Al3+, e o oxigênio forma o ânion, O2-. Para o alumínio, eu preciso de 2 átomos, 2 cátions, 2 vezes 3 dá 6, uma carga 6+, e o oxigênio, como forma o ânion 2-, eu preciso de 3 íons negativos, né? Porque 3 vezes 2 dá 6. Então, na fórmula molecular, eu fico com
Al2O3. A proporção entre alumínio e oxigênio é de 2:3. Veja então que o óxido iônico ele está com as cargas balanceadas, né? Onde 6 mais é igual a 6 menos, então balanceia, tá? Fica equilibrado o óxido iônico dessa maneira, tudo bem? Terminamos aqui essa videoaula sobre ligação iônica, formação de cátions e ânions. Bons estudos e até mais!